Parabéns, Maurício. Tua fala foi muito esclarecedora. De fato, aqui no Brasil, as políticas públicas, as leis, as decisões judiciais, muitas vezes, elas partem exclusivamente de achismos. A gente não trabalha com dados empíricos, a gente desconhece as pesquisas que são feitas, e isso é, de fato, assustador. Para te dar um dado, você falou que os Estados Unidos é o grande encarcerador. Hoje, o Brasil é a quarta maior população carcerária do planeta. Sem tirar a China, que é uma outra realidade, e que proporcionalmente tem um encarceramento menor que o Brasil é a terceira maior população carcerária. E hoje em dia, nas últimas pesquisas, o maior percentual de encarceramento do mundo é brasileiro. Se calcula que em 10 anos nós passamos os Estados Unidos, em termos de números absolutos. O que é, de fato, não tem como dizer que não é outra coisa que não controle social, controle estatal de população indesejada, né? Isso se aplica à droga, se aplica também àquela pequena criminalidade patrimonial. E outra coisa, né? Se a gente pegar as estatísticas aqui do Rio de Janeiro, mais de 80% dos processos criminais são ou droga, ou furto, ou crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Então, poxa, foi muito legal mesmo a tua fala, esclarecedora, e agradeço a tua participação. Agora eu vou passar a palavra ao professor doutor Paulo Amarante, que tem especialização em psiquiatria pela UFRJ, mestrado pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz, pesquisador e professor titular da Fundação Oswaldo Cruz, coordenador de diversos projetos, líder do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, LAPS, tem uma forte atuação acadêmica, militante, é uma das referências no Brasil na luta antimanicomial, trata temas como reforma psiquiátrica, saúde mental, epistemologia, dentre outros. Professor, prazer ouvir o senhor. Muito obrigado, bom dia. Quero cumprimentar primeiro a todos os participantes, ao desembargador Sérgio Verani, meu amigo Sérgio Verani, é um prazer reencontrá-lo, conhecer aqui o desembargador Ciro Darlan, que eu não conhecia pessoalmente, e reencontrar os amigos aí, João Menezes, Maurício Fiore e o Rubens Casar, que é o organizador desse evento, que está de parabéns, realmente uma casa cheia, né? E eu acho que a importância do debate, da iniciativa e da transformação que essa casa está tendo, assumindo essas discussões realmente de interesse para a nossa sociedade. Eu confesso que estou emocionado ver um auditório assim, né, e falar depois, no final, depois de tantas pessoas e tantas contribuições importantes. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Todo momento é delicado, mas esse mais, nós estamos há 20 e poucos anos, o desembargador Ciro Darlan falou da nossa Constituição, a nossa nova Constituição, a Constituição cidadã, e com tantos sonhos que nós começamos a construir naquele momento, conseguimos aprovar, dentre muitos tantos, né, os direitos de cidadania, de seguridade social, de saúde, como foi o sonho do SUS e da reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, o Estatuto da Criança e Adolescente, e agora estamos vendo tudo isso muito ameaçado. Muito ameaçado. Nós temos um contexto, não só, por exemplo, essa lei, o autor original é o deputado Osmar Terra, né, um dos fundadores, um dos formuladores do SUS, ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, e o autor do substitutivo é o Carimbão, deputado Carimbão, que é um retrocesso político, não apenas na questão das drogas. Eu acho que essa questão nós estamos vivendo, da internação compulsória, das drogas, dessas novas estratégias autoritárias, fascistas de controle social, de ataques a projetos como o SUS, né? Nós estamos vendo agora, o Ministério da Saúde tinha anunciado, isso no momento está sendo desmentido pelo Ministério, mas que a nossa presidente estaria apoiando um amplo
projeto econômico de apoio aos planos de saúde, os planos seguros saúde, para que eles fizessem a cobertura, a universalização da saúde no Brasil. Isso é um dos maiores retrocessos, né? Nós estamos vendo o SUS como estímulo para muitos países, como proposta de direito na questão da saúde, e nós caminhando no sentido dos planos do seguro-saúde, que não seguram nada e nem tratam da saúde. Tratam muito mais e mal da doença do que da saúde. Isso implicaria em várias alterações. A questão desse projeto, né, e muitas outras iniciativas, a estratégia agora dos setores conservadores, dos segmentos fascistas, em assumir espaços de defesa dos direitos humanos, é o caso do pastor Marco Feliciano, né, assumindo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Então, nós estamos, acho que, num momento assim, de indicadores muito preocupantes. Eu acredito que o CRAC, o texto eu fiz uma apresentação, depois resolvi não apresentá-lo assim, e falar mais, eu acho até ficaria mais próximo da questão eu denominei minha apresentação de internação compulsória, entre aspas, né, drogas e os rumos da sociedade brasileira. Primeiro, porque essa questão eu coloquei entre aspas, a compulsória, que é a expressão que se começou a utilizar, chamada aqui a compulsória, e nós sabemos que a internação compulsória ela é restrita a determinadas situações. A própria lei, chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, a lei aprovada em 2001, em abril de 2001, Lei 10.216, ela define 3 modalidades de internação. A internação voluntária, a involuntária e a compulsória. A voluntária claro, como o nome diz, a pessoa procura voluntariamente e é internada. Logo que essa lei foi aprovada, nós fizemos uma pesquisa na Fundação Oswaldo Cruz e vimos que o número de internações voluntárias começou a aumentar. Isso nos chamou a atenção. Fomos encontrar uma possível resposta na outra modalidade de internação, que é a involuntária. A internação involuntária, feita contra a vontade da pessoa, ela deve ser comunicada obrigatoriamente no prazo máximo de 72 horas ao Ministério Público Estadual. O fato de obrigar o serviço e o médico a assinar uma comunicação fazia com que houvesse uma certa maquiagem das internações involuntárias. Se é involuntária, eu não preciso comunicar, o melhor é não comunicar. E qual o direito de contratualidade que tem uma pessoa numa emergência psiquiátrica, levada por um camburão, com pressão da família, com os interesses que estão envolvidos na sua internação, né? Não vou falar nem de tratamento e nem na sua exclusão, na sua internação? Qual o direito de contratualidade? Então, o que faz uma pessoa fazer uma internação voluntária? Ela assinar um documento ou botar o dedo, né? A sua digital. Quantos documentos que a gente assina, o seguro-saúde é um exemplo, que a gente não lê os contratos? E se lê não adianta, porque não entende. Vocês já leram algum contrato de seguro, alguma coisa? O cara bota aquele contrato, muitas vezes não te coloca, aí tem. O inciso 4 do parágrafo 8º do artigo 13º da Constituição Federal, revista e tal, pelo deputado Carimbão, não sei quanto e quanto. Então, a gente não consegue entender a maior parte disso. Precisaria de um advogado para ler e ter uma... Então, a pessoa assina. Se não assina, alguém assina por ela, né? Quem vai verificar qual o controle? Então, a gente viu muito isso. A internação involuntária. Por outro lado, o que faz o Ministério Público com essa informação? Em alguns locais, não faz nada, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Na época, acompanhamos o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eles arquivavam. Vimos outras experiências. No Paraná, no Distrito Federal, na Bahia,
curiosamente, todos os procuradores que fizeram algum trabalho foram afastados depois da sua função de acompanhar. Começavam em Pernambuco, acompanhavam, faziam uma leitura dessas comunicações para tentar entender por que a pessoa era internada. E iam verificar. Em muitos casos, eles diziam, ela é internada porque ela está psicótica, ela está em crise. Eu vi alguns casos interessantes de procuradores que falaram, bem, isso eu entendi que ela está com problema, mas por que ela tem que ser internada? Por que ela não se trata num ambulatório? Por que ela não se trata num CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, o Maurício falou? Porque não tem. Então, vamos criar. O caso do Paraná, que o Ministério fez um plano de ajustamento de conduta com o Estado, dizendo, então, tem que desviar recursos do modelo hospitalar, psiquiátrico tradicional, para a criação de CAPS. E aí começou a ter uma série de experiências, em muitos estados não. E a outra internação é a compulsória, que a Lei 10.216, ela não define, ela diz que já é definida por atos jurídicos, né? Eu fui procurar essa informação há algum tempo, fundamentalmente essa internação compulsória, aí eu estou falando para juízes, advogados, juízas e advogadas, me corrijo, mas estariam na legislação penal da Lei de Execuções Penais, Código Penal. Essa informação me foi passada por Luciano Amusso, do Ministério Público Federal, que regulamentam a internação compulsória. A internação compulsória ocorreria em situações em que há um delito por parte da pessoa, e quando essa pessoa ou é detida, presa, investigada, se argumenta pela inimputabilidade, pela impossibilidade dela ser punida pelo delito, porque ela tem algum tipo de transtorno mental que impossibilitaria o julgamento, o discernimento. Então, ao invés de ser presa, detida numa instituição carcerária, ela iria para uma instituição de tratamento psiquiátrico. Os antigos manicômios judiciais, agora chamados hospitais de tratamento custódia psiquiátrico, né? Ou, se não há o delito, há uma presunção, há uma alta possibilidade de cometimento de um delito. Alguém numa atitude ameaçadora, etc., que é chamado alguma autoridade policial e esse processo é, então, desencadeado. Como nós vimos, o Maurício perguntou que penas tem que determinam 25 anos de reclusão, a internação compulsória ou o tratamento compulsório não significa internação em regime fechado. Tem internações punitivas e restritivas, né? E muitas das vezes esse tratamento pode ser feito em instituições abertas. As pessoas que são internadas, existe uma biografia, experiências, relatos enormes no Brasil afora. As medidas de segurança, essas internações em que o juiz determina o tratamento compulsório, mas não determina o limite desse tratamento, determina um limite mínimo, prazo mínimo, 2 anos, 3 anos, etc., não determina o final, o fim dessa internação só será definido quando for comprovada o final, né, o fim da periculosidade, o risco de periculosidade. Então, é comum que essas pessoas nunca mais saiam das instituições. Lembrar o caso clássico do Aparecidão, que foi feito até um filme, O Profeta das Águas, foi detido, torturado pelo próprio Sérgio Paranhos Fleury, depois que viu-se que ele não tinha nenhuma relação com Marighella, com líderes revolucionários, ele foi mandado para o hospital, manicômio judiciário do Juqueri, São Paulo, e quando todo um processo de movimentação para a saída dele, envolvido na época com Dom Paulo Evaristo Arnes, ou todo um movimento social para que ele fosse o
o Dall'Are, envolvimento. Quando foi feito, aí o Estado decidiu reavaliar os outros internos. Deram mais de 1.000 altas do manicômio judiciário, pessoas que estavam há anos por crimes muito elementares, por delitos muito elementares. Então, quer dizer, o termo internação compulsória, ele estava sendo utilizado inadequadamente. Por isso, eu observei, depois de um certo tempo, o próprio governo do Estado, aqui, do município, começaram a falar em internação involuntária, que seria aqui, é contra a vontade das pessoas. Mas, mesmo a internação involuntária, como você falou em São Paulo, necessitaria que um familiar se envolvesse, que alguém solicitasse. É diferente da internação compulsória. E talvez a questão em São Paulo tenha sido interessante, da ausência que você falou, o tiro saiu pela culatra, né? Porque numa internação compulsória, em que a pessoa é recolhida e levada a uma instituição, é como se a família também não estivesse responsabilizando. Ao contrário, na internação involuntária, a família quer acompanhar, ela demonstrou um cuidado, um interesse que o Estado, o poder público, tem de mostrar como tratando. Nós vemos que não tem estrutura adequada ao tratamento. Eu não quero fazer uma análise sociológica aqui, mas eu tenho encontrado, visto discussões sobre a questão das drogas e do crack, porque esse contexto, como apareceu no mundo inteiro, e é interessante, eu pelo menos queria demarcar algumas questões, né, que não estão na causa direta de eventual dependência de uma pessoa, mas no contexto geral da questão das drogas no mundo inteiro. E muito particularmente em alguns países chamados antes ou em desenvolvimento, como o Brasil, a questão das políticas de ajuste neoliberal, todas a chamada exigência, né, em todo o mundo para que as políticas, o Estado diminua, o Estado demita, o Estado gaste menos com funcionalismo, uma série de consequências que são muito importantes, né? Para mim foi um marco, os mais interessantes, quando a Grécia decidiu fazer um plebiscito sobre a sua dívida externa e foi proibido, quer dizer, o país inventou a democracia, proibido de fazer uma eleição democrática. A diminuição do welfare state, dos estados de bem-estar social no mundo inteiro. Nós estamos vendo agora países europeus que sempre tiveram garantia, proteção social, a saúde, as pessoas sendo jogadas para fora de casa, uma precarização do trabalho, e no Brasil, muito fortemente isso, nós estamos vendo cada vez mais, com a chamada lei da responsabilidade fiscal, o Estado, o poder público, contratando menos pessoas e terceirizando mais, trabalhos mais instáveis, né? Uma desorganização, inclusive, da própria família, né? Em que também as mulheres assumem cada vez mais papel de responsáveis pela sustentação da casa e da família, ao mesmo tempo que os homens não assumem esse lugar. E existem muitos outros interesses, né? Eu tenho visto tanto de movimentos sociais quanto de autores, alguma discussão em relação à questão do crack. Os locais, as cidades onde essa guerra ao crack se intensificou, são locais que estão passando por transformações muito profundas, transformações urbanas. Nós vemos um movimento aqui no Rio de Janeiro, só comparável, eu vi isso no jornal um dia desses, a reforma Pereira Passos, no início do século XX. Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, mas com a coparticipação aí de Oswaldo Cruz, o sanitarista que criou a nossa instituição onde eu trabalho, a Fundação Oswaldo Cruz, o Juliano Moreira, né, autor responsável, pelo menos, homenageado com a primeira lei da assistência psiquiátrica, um processo muito forte de reurbanização, de reorganização da cidade. Isso implica não apenas nos interesses econômicos que estão aí,
né? Nós vemos, eu passei há pouco tempo atrás, eu tinha muito medo, né? Às vezes eu vou para a Fiocruz, se eu vou pela Perimetral, ou se eu vou pela Santo Cristo. Vários colegas da Fiocruz já foram assaltados em Santo Cristo, né? Agora, já foi também, João? Agora, em Santo Cristo, está sendo construído um mega empreendimento imobiliário. Dizem, eu não sei, né? Eu não tenho esse nível de informação, que é do Schwarzenegger, que são 5 prédios. Eu passei lá no dia da inauguração. Então, uma transformação locais ali, a Gamboa, a Saúde, abandonados, né? Absolutamente precarizados, agora se tornam um grande alvo dos projetos de imobiliárias, né? Do projeto de retomada do capital desses espaços. Isso, claro, tem a ver com todo um processo de expulsão de segmentos dessas regiões. Eu vi, inclusive, nessas informações, que os imóveis ali subiram 400%. Isso é só o começo, né? Então, eu acho que tem essa discussão. Em São Paulo se faz muito essa discussão. Essas cracolândias, elas são quase que autorizadas a funcionar em certas regiões. Há uma certa permissão, você vê na Globo, você vê nos filmes, está tudo ali, né? Você vai, não é que a gente queira que a polícia vá lá, mas é tão estranho isso, esse espaço. Aí, de repente, as pessoas dizem, eu não quero mais viver aqui, isso virou um inferno, eu quero mudar. Aí aparece uma pessoa generosa e compra aquilo ali. Em pouco tempo, aquilo vira um mega empresário. Então, existe uma nova estratégia de medicalização do espaço urbano. De medicalização, no sentido que tanto Foucault quanto Ivan Illich nos ensinaram, né, que a medicalização não é só a prescrição de medicamentos. Eu vou chegar lá também, botei esse monte de página que eu tenho aqui, vou tentar reduzir por causa do nosso horário, mas a ideia de medicalização é muito restrita à prescrição de medicamentos. Mas nós aprendemos, não, a medicalização é a utilização do saber médico, das estratégias, às vezes demográficas, de distribuição, de organização da família, da cidade, do espaço urbano. Isso aconteceu aqui na Reforma Pereira Passo, aconteceu simbolicamente na reorganização de Paris e do Estado, da própria construção do Estado alemão, né, na Prússia, como forma de um saber que disciplina, que define o que é ideal, o que é normalidade, reorganiza, funciona como estratégia de organização. Mas, então, além disso, que determina um certo mercado imobiliário e, infelizmente, esse é um outro dos sinais importantes na nossa sociedade, a CPI do Cachoeira não foi à frente, né? Podia mostrar como hoje as imobiliárias, o poder econômico das imobiliárias determina, por exemplo, grandes obras, o custo de uma obra do Maracanã, enquanto do lado você tem comunidades absolutamente precarizadas, pobres, né, falta de recursos, não temos uma estrutura, estão falando, tem recurso para contratar a comunidade, para fazer tratamento do crack, e nós vemos a precariedade que são os nossos sistemas de saúde, os nossos serviços de saúde. Cada vez mais a população sai do SUS porque o SUS não dá conta e vai para os planos de saúde que não dão o que oferecem, né? E nós estamos vendo essa indústria aí crescendo. Por outro lado, existem outros interesses, né? As comunidades terapêuticas, né? Então, por trás dessa lei, inclusive, né, do deputado Carimbão, está a questão das comunidades terapêuticas. Não são novas. As comunidades terapêuticas, primeiro, eu coloquei também entre aspas, não dá para vocês verem aqui, eu vou falar, essa proposta da comunidade terapêutica, ela é muito nobre, muito cara a nós da saúde mental, da reforma psiquiátrica, do SUS. Por quê? Foram experiências que nasceram, em parte na Inglaterra, em parte na França. Na Inglaterra é chamada de comunidades terapêuticas, como a nossa herança é muito anglo-saxã, nossa influência, e na França como coletivos terapêuticos,
que logo após a Segunda Guerra se viu nos campos de concentração a violência que o homem era capaz de cometer contra o homem, a violência do campo de concentração. E quando olharam para os manicômios, olharam para os hospitais psiquiátricos, viram que nós fazíamos aquilo, como Franco Basari, um psiquiatra italiano, nosso amigo, esteve aqui no Brasil algumas vezes, nos mostrou, como da violência em tempos de paz, que se fazia, não era na guerra, não era campo de concentração, com os pacientes psiquiátricos. Então, as comunidades terapêuticas foram iniciativas que davam às pessoas, aos usuários, aos chamados loucos, aos pacientes, a voz, o direito de participação, de discutir a instituição, o tratamento, de se envolver na reorganização daquele espaço. E foram revolucionárias. Antes da invenção dos psicotrópicos, vários resultados muito positivos foram mostrados nessas comunidades, porque a ideia do louco, incapaz, o alienado, que não tinha capacidade de discernimento, de juízo, na velha psiquiatria, enfiados naqueles manicômios, nus, seminus, esqueléticos ali abandonados, passaram a ser sujeitos a discutir, a falar, a participar do processo de reconstrução. Então, esse nome, Maxwell Jones, um psiquiatra militar inglês, denominou de comunidades terapêuticas, dando essa ideia de como você pode construir um processo terapêutico comunitário. Então, essa expressão hoje utilizada nessas clínicas religiosas é uma fraude contra essa concepção. Porque não há nenhuma liberdade, não há participação. O Conselho Federal de Psicologia, no ano passado, fez uma visita a dezenas dessas comunidades, todas tinham graves violações de direitos humanos. Todas. E vou mais além, como eu falei que era antigo, há muitos anos atrás, eu pude ver algumas matérias, conversei com ele, dei entrevista do Tim Lopes, aquele jornalista da Globo, que foi violentamente assassinado, ele mostrando filmagens que ele fez, matérias, se vocês encontrarem hoje aí na internet, você acha tudo, já denunciava essas comunidades terapêuticas como instituições fraudulentas, que não só aprisionavam as pessoas, né, sequestravam as pessoas, porque muitas das vezes, Maurício, o familiar procura, e ele quer assim que o filho dele vá, porque ele acredita que é uma boa possibilidade, que ele é levado a crer. Né? E depois, esses tratamentos eram gratuitos inicialmente, mas depois de algum tempo, a instituição dando conta do problema, diziam, olha, nós não temos mais como mantê-lo, porque nós estamos falindo. Nós somos uma instituição que funciona com a contribuição, a colaboração pública. Então, o senhor pode ajudar? E começavam a extorquir, em alguns casos, indicando, inclusive, agiotas, grupos de agiotas, ligados à própria comunidade, que faziam empréstimo para a pessoa ficar devendo. Então, aprisionavam não só as pessoas, como os familiares. Então, essa questão do mercado da fé, do mercado, a desregulação da igreja, né? E é assustador ver a situação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, um deputado acusado por vários processos, entre os quais o de pegar o cartão do fiel, né? E pedir a senha, falar, olha, depois você não quer dar senha, depois reclama que Deus não é bom. Né? Então, a gente fala assim nesse tom, mas eu acho que é um indicador impressionante dessa situação. Bem, a lei, voltando então na internação, que é um pouco da minha parte como médico, psiquiatra e da área da reforma, a Lei 10.216 é uma lei muito importante na área de saúde mental. Nós lutamos por essa lei 12 anos para aprovação. Ela não foi aprovada como nós queríamos. Eu acho que nenhuma lei é aprovada como a gente quer. Né? A Constituição, a gente, na hora da discussão, do debate, os interesses aparecem. Mas nós conseguimos construir uma lei que dispõe sobre a proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A partir daí ficou claro, aquele modelo manicomial, antes tão defendido, e por psiquiatras mesmo, começamos a ver o quanto que aquelas instituições manicomiais
Juqueri, lá no estado de São Paulo, chegou a ter 16 mil internos. Vocês imaginam que é uma instituição que tem 16 mil pessoas, de qualquer coisa. Eu acredito que até um hotel 5 estrelas perderia muito estrelismo se tiver 16 mil pessoas, porque você tem que ter uma estrutura. A gente vê esses navios que param de vez em quando aí, né? Eu tenho medo desses navios danados. Volta e meia tem diarreia coletiva, não sei o que lá, uma coisa assim. Imagina aquele negócio, é um edifício, é um Empire State ao relento, navegando ali e tal. Então, é uma coisa, imagina isso. Nós começou-se a mudar esse modelo, a mostrar que era possível tratar as pessoas em instituições abertas, em instituições onde tivesse equipes profissionais pequenas, né? Isso mudou muito. Nós fechamos 40 mil leitos psiquiátricos no Brasil, mas criamos muito poucos serviços substitutivos. Essa é uma questão importante. Porque aí começa a ver, quando o SUS começa a valer, começa a ver que não tem dinheiro para o SUS por uma série de aspectos. Quando entra, é desviado. Então, e outro problema, começamos a construir serviços chamados de atenção psicossocial, mas muito frágeis. Porque desde o início que nós defendíamos que era possível ter serviços chamados CAPS 3 agora, 24 horas. No Rio de Janeiro, tem quantos? 1 ou 2? 3? Né? 5 CAPS, 24 horas? Não, 3 uns falam 1 e tal, até você for no data. São Paulo tem 5. Então, existe uma rede muito frágil, né? Uma rede muito frágil. E aqui eu já deixo uma discussão. Se há tanto recurso para pagar a comunidade terapêutica, por que não tratar no modelo da atenção psicossocial que nós mostramos que é adequado? É adequado e eficaz. É um modelo eficaz. Temos vários resultados. Agora, ninguém, parece que o governo não quer ver e as televisões não querem ver. Existem vários trabalhos muito bem realizados, eficientes, que tratam as pessoas. Porque uma pessoa, um dependente químico, vocês imaginam o que é tratar alguém contra a vontade, compulsoriamente, entre aspas, compulsório. Recolher a pessoa em processo coletivo na rua para o camburão. Vocês viram lá na Vida Brasil, quando foram recolher que foi atropelado uma criança, né? E levar essas pessoas a instituições que, por natureza, são violentas, né? São violentas. Eu, como professor, eu digo que todos meus alunos têm que ler Erving Goffman, do Instituição Total, aí todos falam, eu já li, leia de novo. Sempre leia de novo, Goffman. Sempre leia de novo. E o outro, homenagem, faleceu agora dia 12 de março, o Roberto Castel, né? Também esteve entre nós aqui algumas vezes. Roberto Castel escreveu um livro chamado A Ordem Psiquiátrica, a Idade de Ouro do Alienismo. E quando traduziu Goffman para o francês, ele propositalmente chamou de instituições totalitárias, para reforçar o caráter político que essas instituições têm, não só funcionalista, mas o caráter político dessas instituições. E, de fato, imagine o cenário de uma instituição com não sei quantas pessoas recolhidas, contra a vontade, né, com toda uma história de violência social anterior, vítimas também de violência, ou de experiências de violência, no sentido mais amplo, né, da ideia de violência, ou de abandono, de desassistência, de estar à margem da sociedade, etc., envolvidas numa instituição. Isso requer com que a equipe de trabalho comece a se organizar de forma a ter medo, a ter medidas punitivas, ter medidas restritivas. Isso cria um processo sem fim de violência, né? E a outra ingenuidade, você já falou isso, é imaginar que essas instituições não entram drogas. Está vendo que o mercado também é de drogas? É que o mercado de drogas, ele se modernizou. Ele hoje é uma das grandes estratégias de lavagem de dinheiro, de corrupção dos nossos parlamentares, de corrupção dos nossos dirigentes,
É um dinheiro que não está só na compra e venda de drogas ou de armas ou de mercado de tráfico humano, né? Ele entra na política porque é o dinheiro que não precisa do recibo. É o dinheiro que não precisa de um comprovante. Ninguém declara esse dinheiro no imposto de renda. Então, é uma ingenuidade achar que as drogas não entram em instituições. A droga está em todas as escolas, está em todas as prisões, assim como nas prisões entram as armas, entram os celulares, etc, etc. Eu já estou vendo que as pessoas estão saindo, também está um pouco adiantado, mas eu queria fazer alguma observação em relação à lei ainda. Então, essa lei 10.216, a lei da reforma psiquiátrica, ela não trata especificamente de dependência química, ela trata de transtorno mental, né? No entanto, ela tem sido usada como referência para essas políticas de internação compulsória e voluntária, como a referência, e as pessoas mesmo que defendem, de alguma forma, o tratamento, a ideia de que dependência química é doença, se defendem assim, teriam, então, que se enquadrar nas propostas da lei, no que diz a lei. Então, a lei diz: a pessoa com transtorno mental tem o direito a ser tratada preferencialmente em serviço comunitário de saúde mental. A internação somente deverá ocorrer após esgotados todos os recursos extra-hospitalares disponíveis na rede assistencial e com a menor duração possível. Será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracteriza os seus motivos. Então, a lei proíbe a internação em albergues em geral, de pessoas com transtorno mental, em cadeias públicas ou outras instituições. Então, é necessário que o projeto da lei da emergência seja considerado como um projeto de organização de uma rede assistencial. Por isso a importância de defender a criação, a ampliação de centros de atenção psicossocial 24 horas, tem centros de convivência, serviços ambulatoriais, unidades psiquiátricas em hospital geral, as estratégias de redução de danos. Fiore falou isso muito. Eu tive também uma época acompanhando um trabalho de redução de danos. Muitas pessoas não sabem o que é, então eu não sei também, assim, estar com um público, às vezes, de profissionais de saúde, da advocacia, do direito, a gente não sabe, mas a ideia de reduzir, né, o dano que uma determinada substância, ou diretamente a substância, ou a prática causa nas pessoas, e de cuidar para que elas também pensem em si e se cuidem. E como o serviço lá da Secretaria de Bem-Estar Social, de Assistência Pública, aparece com seus camburões, etc., a internação, as pessoas se assustam. Ou são as igrejas querendo converter e querendo envolver as pessoas. A equipe de redução de danos é vista como quem não quer nada dela diretamente. A ideia, então, a pessoa, isso começou aqui no Brasil, em Santos, com a distribuição de seringas às pessoas para evitar a transmissão do vírus HIV, né? Na época, o prefeito Davi Capistrano, que primeiro foi secretário, depois prefeito, chegou a ter também processado por estar estimulando o uso de drogas. Ele demonstrava que as pessoas chegavam, recebiam a seringa e aprendiam que com a seringa nova, né, descartável, ela não se contaminava. E que depois de algum tempo, ela via aquele profissional que ia diariamente, ela, de alguma forma, ela começava a defender, a querer a seringa, a esperar a seringa. Então, ela começava a ter medidas de autocontrole e de regulação do seu uso, ao ponto de, depois, de pedir ao profissional de saúde, chegar e falar: ó, doutor, doutora, etc., eu quero parar com isso. Então, esse momento em que na pessoa foi incutido um desejo de parar, é um momento de transformação fundamental, em que ela quer ser tratada, ela quer parar, ela quer mudar o seu hábito, ela quer mudar a sua relação com aquela droga. Eu estou olhando o relógio ali. Bem, assim, algumas medidas, tem muitas páginas ainda, né, mas eu queria falar algumas questões, eu acho que a gente pode pensar de imediato, né?
é a imediata suspensão dessas medidas higienistas autoritárias de recolhimento. Eu acho que é uma questão importante. Nós temos, quanto sociedade, estamos aí em associações, em entidades, manifestar a nossa visão, o nosso entendimento, para que essas medidas sejam imediatamente retiradas. O Maurício já falou também, eu tinha colocado, imediata retirada da pauta do projeto de lei 7663, do deputado Osmar Terra, substitutivo do deputado Givaldo Carimbão, que é um retrocesso absurdo. Eu tenho aqui o resumo dos itens específicos, né? O investimento nessa rede de serviços substitutivos, nós precisamos, e eu via, finalmente, eu me lembro, quem falava isso muito era o deputado e nosso ex-presidente Sérgio Aroca, de criar uma carreira de Estado na área da saúde. Nós temos uma fragilidade muito forte no SUS, também decorrente do fato de que nós não temos uma carreira de Estado. A maior parte das estratégias inovadoras na área da saúde, a estratégia Saúde da Família, né? O antes chamado de Programa de Saúde da Família, passou a chamar de estratégia. Por que estratégia? Porque era uma estratégia de mudança do modelo. Daquele modelo de que o paciente fica doente, vai para o médico no ambulatório, o médico pede exame, a interna no hospital, etc., para uma outra relação com a saúde. De um médico, uma equipe de saúde, que vá nas casas, acompanhe as famílias, faça uma visita periódica, oriente as pessoas sobre atos de saúde, sobre cuidados, etc., etc., e isso iria transformando a relação. Temos várias experiências, várias pesquisas, que 80%, 70%, 90%, dependendo do local, das ações de saúde primárias, que nós chamamos, uma consulta elementar, resolve o problema de saúde. Uma pessoa vai no médico, ou mesmo no enfermeiro, em caso de vários acompanhamentos de saúde, que podem acompanhar a sua situação de hipertensão, de diabetes, etc., acompanhar outros procedimentos de saúde, sem necessitar entrar naquele circuito especialístico, né? Hoje, muito caro. E esse sistema, ele foi chamado de estratégia por causa disso. A maior parte dos profissionais da equipe de saúde da família são terceirizados, precarizados. Muda a gestão, muda todo mundo. É todo mundo jogado. E isso é usado como moeda política para contratar, para ganhar voto, para fazer o vereador, etc., etc., etc. A ideia de uma carreira de Estado, de profissionais de saúde, seria muito importante. A mesma coisa nos chamados CAPs, né? São uns serviços tão importantes, têm uma eficácia enorme, e, no entanto, a maior parte desses profissionais são terceirizados, são muito pouco estáveis, né? Isso dá uma certa instabilidade também ao sistema. Finalmente, eu acho que a questão da internação, ela reflete muito mais interesses externos, interesses que estão se organizando nas cidades, nos mercados, e quero fazer uma observação também, como médico, que esse mercado não é só dos donos de clínicas, donos de comunidades, donos de igrejas, donos de medicamentos, não. É também dos profissionais. É também dos profissionais. Tem pessoas que falam assim, quanto pior a saúde, melhor para mim, porque eu sou profissional, né? Querem, aproveitam. Então, cresceu, assim, é interessante, como cresceu o número de cursos sobre álcool e drogas. Livros, eu fiquei impressionado agora, eu vou regularmente em livraria, você vai ter uma estante, um livro desse tamanho sobre o crack no Brasil. Deu tempo do cara escrever? Deu tempo. Quer dizer, então, indústrias, publicar rápido para vender, porque é o assunto, né? Cursos, supervisões, né? Etc., clínicas. Então, o crescimento e, muitas das vezes, aquilo que o desembargador Silvio Darlan falou, o profissionais do direito, né, que se precisa fazer o laudo faz, e profissionais da saúde também. Então, acho que a gente precisa rediscutir no nosso país os princípios
de ética e cidadania que nos orientaram ao sistema público de saúde, né, a importância de retomar a discussão das políticas públicas que estão sendo muito esvaziadas. Dentro dessa questão, finalizando realmente, a da medicalização, né? Eu tinha feito algumas, e muitas coisas foram repetidas, o fato de falar pelo final tem disso, que o Maurício falou, é necessário, aí trago aí a sugestão para, já tinha falado com o desembargador Sérgio Verani, com o Rubens Casara, a ideia da medicalização está se tornando algo absolutamente grave no país. A medicalização de crianças, né, a medicalização de idosos, e hoje nós temos estudos, pesquisas seríssimas que mostram, primeiro, que as chamadas evidências científicas das drogas são fraudadas. Muitas delas são fraudadas, são construídas, são manipuladas as pesquisas. As revistas científicas são cada vez mais financiadas pelos laboratórios, os congressos financiados pelos laboratórios, os médicos, pesquisadores, centros universitários importantes financiados pelos laboratórios, e é uma questão que nós podemos discutir, né, se os laboratórios podem financiar diretamente grupos de pesquisa em universidades públicas, né, ou teriam que contribuir com o Fundo Nacional de Pesquisa, onde nós entraríamos em editais e concorrêssemos. Então, nós estamos passando por um momento gravíssimo. Em breve sairá a classificação norte-americana dos transtornos mentais, que chamam de desordem mentais, o DSM-5, né, e que vai promover um maior processo de medicalização. Tudo que nós fazemos está incluído como transtorno. Tudo. Então, isso tem a ver com uma ampliação de mercado que não pode ficar impune, não pode ficar desregulado. Nós temos que ver a estratégia de como a sociedade deve resistir a isso, responsabilizando as pessoas que produzem essas informações, fraudam essas informações e aqueles que entram nesse mercado de prescrição e de ganhos de prêmios, de benefícios, etc. Agradeço a vocês, muito obrigado. Parabéns pela fala. Obrigado. Assim, acho que todos nós ganhamos muito aqui com essa mesa. E agora seria o momento dos debates. Qual o problema? Ora. 12h07. A gente tem um horário aqui. Então, qual é a proposta? O nosso próximo encontro desse fórum é dia 18 de abril. A gente continuar esse debate no dia 18 de abril, convidando todos vocês a participar. E convidando também as pessoas da mesa, se puderem se fazer presentes, seria muito, muito importante. Queria também convidar todos os presentes para a exibição de um filme que trata de algo que o Maurício falou aqui, que também o Paulo falou, que é a fascistização da sociedade. O filme é A Onda, é um filme alemão, que vai ser exibido 16 de abril, das 9 ao meio-dia, nesse auditório, tendo como debatedores o desembargador Sérgio Verani e o desembargador Geraldo Prado. É um evento em comum com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vai ser um prazer contar com a presença de vocês. 9 horas. Oi, sim, lógico. Pode falar. É porque a gente falou da lei e a urgência que exige pela aprovação. Tem dois... Eu sei que petição online tem um monte também, né? De assina. Mas, enfim, essa é importante, mais até para movimentar, como mostrou o caso do pastor Marco Feliciano, que está sendo meio tirado por essa pressão. Então, tem duas petições, vocês colocam no Google, no Avaz, petições comunitárias, uma específica contra essa lei, o deputado Osmar Terra, então coloca Osmar Terra, Avaz, vai aparecer uma petição, que a Rede Pense Livre, que eu faço parte, elaborou essa petição contrária à aprovação desse projeto, e contra a internação compulsória também, está no Avaz, internação compulsória não. Então, quem quiser colaborar com assinatura e divulgando em rede social, eu agradeço. Bem, mais um aviso, da Comissão de Cultura Jurídica da OAB de Niterói, vai se realizar um painel chamado Internação Involuntária e Compulsória, no dia 23 de maio,
às 18 horas, isso no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UF. Vou passar a palavra ao desembargador Sérgio Verani. Bom, eu acho que todos nós estamos com uma grande frustração, porque são muitas questões a serem discutidas, lançadas aqui por todos. Então, isso dá uma frustração. A gente não tem como. Só um instantinho. Tem várias pessoas assim, mas, enfim. Então, a proposta é a seguinte. Esse evento aqui é do Fórum de Direitos Humanos, presidido pelo juiz Rubens Casara. Haverá já está marcado o próximo fórum, que é dia 18 de abril. E como o Rubens anunciou, nesse dia será uma continuação desta discussão aqui. Independente desse prosseguimento, dessa discussão, que não há tempo possível, útil, para fazer o desdobramento importante dessa discussão aqui hoje, com essas questões todas, né, são muitas questões. Independente disso, a Escola da Magistratura, através da sua direção, do seu gabinete, já também tinha pensado em organizar um encontro maior para discutir essa questão da internação compulsória do crack. Discutir com mais possibilidade de tempo todas essas questões levantadas aqui por todos os palestrantes. Então, a gente vai trabalhar junto, né, o gabinete da escola, como Fórum de Direitos Humanos, para organizar esse outro encontro, que provavelmente deverá ser em maio, mas eu acho até que a gente pode fazer num dia inteiro. E aí faz de manhã, sai um pouquinho, almoça e volta e fica de tarde. E aí a gente tem que pensar que dia que seria melhor, e talvez até uma sexta-feira, mas isso a gente combina e faz isso. Eu acho que essa discussão é urgente, né? E ela vai ter que ser feita. Quando se falou aqui, porque isso é a questão das comunidades terapêuticas, né? Porque todo mundo, vou botar meu filho na comunidade terapêutica. É um chamamento, né? Como observou o professor Paulo Amarante. A comunidade terapêutica é uma fraude aos princípios e à filosofia da Lei 10.216. Não é isso que a reforma psiquiátrica propôs, que quer, no sentido de dar uma atenção permanente a quem precisa. E o governo está agora, os governos estão financiando as comunidades terapêuticas, que é uma traição a essa reforma psiquiátrica. E, por outro lado, as residências terapêuticas, né, que não têm o apoio necessário dos municípios, do Estado. E a residência terapêutica que é o espaço público para a atenção a quem precisa dessa atenção específica. Então, são várias questões que se ligam, né? E eu queria pedir também, nesse encontro do dia 18, eu acho que é importante que, não sei, acredito que haja pessoas aqui presentes que trabalhem em CAPES, e talvez em residência terapêutica. Então, é importante que, vou fazer um pedido, que vocês venham no dia 18, e aí vai dar mais tempo e mais espaço para a gente fazer o prosseguimento dessa discussão. E, além de vir no dia 18, vocês que, infelizmente, não vão ter tempo de expor as suas questões do público, mas eu sugiro também, quem quiser, especialmente quem trabalha no serviço público de saúde, seja nos CAPES ou em hospitais, que mandem as suas questões ou as suas observações, ou especialmente as suas angústias, que são angústias de todos nós, que mandem para a Escola da Magistratura, e aí no dia 18 a gente já tem mais ou menos assim um conjunto, né, de questões para poder já trazer para o dia 18 de que modo que seria ampliada essa discussão. Então, eu acho que essa sim é uma ideia que nós já fizemos isso há uns 2 anos também no encontro, que era a questão também da saúde mental, até da questão da medida de segurança. E aí alguns profissionais remeteram, né, alguns falando da sua experiência, tal, quer dizer, isso facilitou
à discussão posterior. Então, o e-mail para remeter, vou falar, assim, é o nome da Isabel, que é a funcionária responsável pelo funcionamento desse Fórum de Direitos Humanos. Então, é o nome dela, Isabel Teixeira, Isabel com S, tudo junto, né? Isabel Teixeira, @ aí depois vem TJRJ, Tribunal de Justiça Rio de Janeiro, TJRJ, ponto, JUS, ponto, JUS é jus, de justiça, né? JUS.br. Então, repetindo, Isabel Teixeira, @ TJRJ.JUS.br. E aí eu acho que a gente consegue dar prosseguimento. Aí eu peço 1000 desculpas, mas, quer dizer, para te atender, hein? Sim, mas nem todos vão poder vir de 18, mas aí manda, por favor, o e-mail, a gente faz essa discussão e tenta prosseguir da forma mais ampla possível, né? Eu acho que é o jeito da gente não deixar adiar essa discussão. E, ao mesmo tempo, hein? Para repetir o e-mail. E, ao mesmo tempo, a Emerge vai organizar também um outro evento, quer dizer, junto com o Fórum de Direitos Humanos, mas para discutir com mais possibilidade de tempo aí essas discussões e outras, né, que serão trazidas. Então, repetindo o e-mail, Isabel Teixeira, @ tjrj.jus.br. Tá claro? Alguém quer que repita? Não. Tá? Então tá bom. Só para dar um último aviso, eu esqueci de comunicar. O professor Paulo Amarante se comprometeu a apresentar, remeter para a nossa revista da Escola da Magistratura o texto da sua apresentação. Eu também vou pedir aos demais palestrantes que, se puderem, colaborar com a nossa revista, que vai sofrer uma reestruturação agora. O professor André Nicoliti, que está ali, um dos responsáveis por essa reestruturação. E, quer dizer, mais um espaço de debate, mais um espaço de transmissão de conhecimento. Tá? Quero agradecer de coração a presença de todos, pedir milhões de desculpas pela ausência de debate nesta data, mas é uma questão efetivamente estrutural do horário em relação a esse auditório. Tá? Muito obrigado.